Na Terra dos Cacos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elísio Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente às quartas-feiras os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Na Terra dos Cacos, o podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Como sempre, eu e o professor Elísio Macamo vamos conversar sobre dois assuntos da atualidade na primeira parte. Neste caso, os protestos no Quénia por causa do aumento de impostos que levaram o presidente a recuar, mas não os manifestantes, e um encontro entre Marcelo Rebelo de Sousa e o candidato da Frelimo à presidência de Moçambique, Daniel Chapo, que levou a Renamo a protestar por o presidente português estar a favorecer um candidato presidencial. Na segunda parte, no nosso espaço habitual de entrevista, vamos conversar com a socióloga angolana Luzia Muniz, a propósito do seu mais recente livro, Liberte-se, Senhor Presidente, publicado pela Nimba Edições, e também sobre o episódio com a Embaixada de Angola em Portugal, que resolveu não estar presente nas comemorações do Dia África em Lisboa, por nome da nossa convidada deste episódio estar na lista de convidados. Como habitualmente, encerraremos o episódio com as nossas sugestões. Feita a introdução, passemos à conversa. Os protestos no Quénia contra o aumento de impostos levaram o presidente William Ruto a não promulgar a lei que tinha sido aprovada pelos deputados no Parlamento. A dimensão das manifestações, as maiores desde que Ruto chegou ao poder em 2022, e o saldo sangrento da repressão policial é de 39 mortos e 361 feridos, de acordo com o balanço feito pela Comissão Nacional de Direitos Humanos queniana na semana passada. Apesar do recuo do chefe de Estado, que também travou o aumento de salário de deputados e membros do governo, os protestos não pararam ao fim de 2 semanas, transformando-se em pedidos de demissão do presidente e pedido de investigação independente à forma como a polícia lidou com os manifestantes, na sua maioria jovens. Na semana passada, a polícia prendeu pelo menos 270 pessoas em todo o país, acusadas de pilhagem, sendo que os organizadores dos protestos afirmam que o movimento foi infiltrado por agitadores. O ministro do Interior, Kithure Kindiki, chamou-lhe uma orgia de violência e prometeu agir com mão dura contra perigosos gangues criminosos. O protesto contra o governo e a sua lei das finanças, destinada a aumentar os impostos, também instigou a raiva dos manifestantes contra o Fundo Monetário Internacional, que ano após ano continua a impor as suas reformas com grande impacto social em troca de empréstimos, numa forma de austeridade que se repete sem nunca ter em conta as consequências para os governos que a aplicam. Como disse ao Financial Times, o antigo presidente nigeriano Olusegun Obasanjo, as equipas que trabalham no FMI e no Banco Mundial podem ser brilhantes alunos de topo de Cambridge e das universidades da Ivy League, mas não servem para dar recomendações para milhões de pessoas nos países em desenvolvimento. Professor, não sei se quer explorar esta linha de raciocínio, estas políticas impostas pelas instituições financeiras de Bretton Woods, que impõem reformas sem nunca se importarem com as consequências, para os países que são obrigados a suspender de uma assentada os subsídios às suas economias ou aumentar impostos em bens essenciais, essas consequências sociais e políticas que acabam por fragilizar os governos que as aplicam ou os tornam ainda mais repressivos, exatamente por se verem mais fracos. Sim, olha, António, eu sou muito crítico em relação a essas instituições. Tenho escrito vários textos nas redes sociais a criticar os seus condicionalismos, as suas imposições, e o fato de praticamente eles estarem a fazer uma intervenção tecnocrática em espaços políticos, não é? Sem que haja nenhuma maneira de responsabilizar essas instituições politicamente ou talvez até de outras maneiras, se, por exemplo, as coisas não correrem de acordo com as recomendações que essas instituições fizeram. Portanto, há aqui um grande problema de controlo de quem tem o poder de impor certas medidas aos governos africanos. Eu acho que nesse aspecto há uma certa fragilidade, digamos assim, na arquitetura internacional de cooperação. Portanto, esse é um lado. O outro lado, para mim, é que se nós estamos dependentes dessas instituições e colocando de lado toda a história colonial, é porque nós precisamos dessa ajuda.
E isso pode significar também que é porque há certas coisas que nós não estamos a fazer e que devíamos fazer. E então, eu penso que, embora seja plausível o que o antigo presidente nigeriano disse, o Obasanjo, eu acho que, sobretudo da parte de quem governou em África, é um comentário muito infeliz, porque praticamente tira toda a responsabilidade dos governantes e manda essa responsabilidade para atores externos. A questão que a gente sempre tem que colocar é a de saber o que é que os governantes africanos têm feito para se livrarem dessa dependência e, portanto, para que os seus países não sejam assim tão vulneráveis em relação às imposições que são feitas. Então, eu estou um pouco indeciso se eu concentro a minha crítica nas instituições da Bretton Woods ou se incido a crítica naquilo que nós não estamos a fazer, portanto, nas nossas omissões, mas a minha tendência é de olhar mais para aquilo que nós, os africanos, e sobretudo os nossos governantes, não estão a fazer. E sabe, aqui, por exemplo, eu posso dar um exemplo muito direto em relação a isto. Nós tivemos em Moçambique o problema das dívidas não declaradas. E, em resultado desse problema, as instituições que nos davam ajuda cortaram essa ajuda, o que tornou muito difícil a governação, sobretudo no primeiro mandato do presidente Nyusi em Moçambique. E é mérito desse governo ter conseguido que o país não caísse completamente. Agora, o que é interessante é que nenhuma das coisas que esse governo fez, nenhum dos planos econômicos que esse governo fez, tinha como componente principal a redução dessa dependência em relação a essas instituições. Tudo foi feito no sentido de voltar a colocar o país nessa situação. Portanto, corrigir para que o país volte a depender dessas instituições. Então, eu penso que o que aconteceu no Quênia agora mostra claramente que o eleitorado africano já não aceita esse tipo de postura dos seus governos. Mas, de alguma forma, quer dizer, não deveria haver uma evolução na forma como o FMI impõe as reformas económicas nestes países, que eles não... Será que eles não deveriam considerar a questão social e a questão da fragilidade política dos governos? Porque é aquilo que eu dizia, ou seja, um governo frágil ou se desmorona ou se torna mais repressivo, porque a única maneira de defender a sua fraqueza é usando os métodos da violência. Não será que o FMI já não poderia ter aprendido com isso e ter aprendido que as formas não se aplicam tecnocraticamente sem pensar nas consequências políticas e sociais? Sim, mas, António, o FMI e o Banco Mundial não são instituições políticas, não são instituições de caridade, Aí têm um mandato. Aí discordo consigo. São Tá instituições bem? políticas. Foram criadas instituições políticas, não podia haver mais. Sim, mas com um mandato técnico. A questão está aí. São burocratas que trabalham lá e têm uma missão profundamente técnica. E essa missão é de trazer estabilidade financeira aos países. Então, a gente pode criticar, digamos assim, o contexto dentro do qual isso ocorre. É o que eu estava a tentar sugerir quando, pronto, dizia que há toda, digamos assim, há toda uma arquitetura que torna, se calhar, esta dependência incontornável e por aí fora. Mas nós não podemos abordar essas instituições como se elas tivessem que agir na base de uma lógica de caridade e numa lógica política. E eles não fazem exceção nenhuma.
não é só com os países africanos que eles se comportam assim. Lembro-me que o Portugal passou por isso, não é? Em relação às medidas de austeridade e por aí fora. Para mim, o grande desafio os próprios Estados africanos saberem trabalhar com essas instituições. Sabe, não é que essas instituições sejam assim tão poderosas. Eh, Olha, houve uma vez que eu fiz um trabalho de consultoria para um dos organismos das Nações Unidas. E eu tive que entrevistar membros, tanto o representante do FMI, do Banco Mundial e por aí fora, em Moçambique. E uma coisa extraordinária que um deles me disse na entrevista que eu fiz, porque eu perguntei assim, olha, como é que vocês se sentem concedendo empréstimos a um país que vocês sabem que não vai estar em condições de pagar de volta, né? E eles disseram assim, olha, nós também sabemos que eles não vão conseguir pagar, eh, né? Mas sabe, há uma lógica dentro dessas instituições. E essa lógica não é política. Aí a lógica é a seguinte: eu tenho que manter o meu departamento. E para eu manter o meu departamento, tenho que criar condições para que um país contraia este e aquele empréstimo. Né? Então, é com isso que a gente tem que julgar. Sabe, nós temos que ter pessoas nos Ministérios das Finanças, na Casa Civil da Presidência da República, que saibam julgar com essas instituições. E nós não temos isso aí. Sabe, há momentos de conflito entre o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, mas nós nunca aproveitamos esses momentos, nós nunca instrumentalizamos esses momentos de conflito. Quando o Banco Mundial apareceu, assim há 20 anos, a falar da dimensão social, porque não é que eles não tenham essa consciência, da dimensão social das medidas de ajustamento estrutural. Ela apareceu a dizer isso porque a direita americana estava a pôr em causa a própria existência do Banco Mundial. Dizer que a instituição não precisava disso aí. E foi nessa altura que o Banco Mundial mudou de discurso. Então, nós temos que ter a capacidade de explorar esse tipo de coisa, de ver o que é possível fazer dentro das condições em que nós temos que gerir os nossos países. Um, Sabe, essa expectativa que nós temos de que para nós nos desenvolvermos, os outros têm que facilitar a nossa vida. Sabe, como apelo à caridade faz todo o sentido, mas como método de governação não me parece adequado. Sim. E olhando para o Quênia de outra perspectiva, que é uma perspectiva de ou seja, estamos sempre a falar de que o continente africano é um continente jovem, a maior parte dos países têm populações com menos de 25 anos acima de 50%. Aquilo que nós estamos a ver no Quênia agora, mas também já vimos noutros países, é uma juventude que não está disposta a aceitar políticas de forma passiva e está disposta a vir para a rua e enfrentar a repressão policial, se for preciso, para impedir que essas políticas sejam aplicadas. Sim, e aí eu vejo três coisas. A primeira é que até já deixou de ser uma questão de estar disposto a. É que não há alternativa, não é? Eles têm que se pronunciar. É o que nós estamos a ver praticamente em todos os países africanos, que as vozes mais radicais, as vozes que até têm um discurso, digamos assim, revolucionário, entre aspas, em todo lado fala-se de revolução, revolução. São as vozes dos jovens. Por quê? Porque os jovens têm esta sensação de que se não fizerem nada, vão estar ainda pior. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que me parece interessante e tem a ver com os nossos sistemas políticos, porque a questão de saber se eles estão estruturados de forma a permitir que haja interpelação política pacífica, né? E nós vemos em muitos países africanos
que essa interpelação política pacífica não existe praticamente. Não há sabe, o poder deixou de ser legítimo no sentido profundo do termo. Claro que é legítimo nos termos, digamos assim, constitucionais formais, mas na prática política do dia a dia, essa legitimidade está bastante fragilizada. Então, não há como fazer protesto político, não há como fazer interpelação usando essas formas todas. E aí eu vejo um problema, um grande desafio para a nossa elite política, que é sempre pensar em como consertar o sistema político. Para mim, governar é isso aí. Estar sempre a trabalhar na máquina política, na estrutura política, para permitir que as coisas não cheguem ao ponto a que chegaram. Quer dizer, também não é assim tão extraordinário o que aconteceu no Quênia. Nós vimos as grandes manifestações que houve na França, por exemplo, não é? E que foram violentas e tudo isso aí. Né? Agora, o terceiro aspecto tem a ver ainda com a qualidade do sistema político. É que este movimento juvenil no Quênia foi praticamente espontâneo e sem uma organização clara. E sem a articulação de um projeto político. A única coisa que eles dizem, olha, nós não queremos esses impostos, né? E queremos que o presidente saia. Foram as duas coisas, né? Mas isso não foi integrado como teria sido integrado no passado, por exemplo, num discurso mais coerente, mais sistemático, vamos lá, num discurso do sindicalismo, né? Foi tudo espontâneo, foi tudo coisa de rua, e isso volta a mostrar mais uma fragilidade no sistema político em África, né? E é essa parte que me deixou um pouco preocupado. E, quer dizer, eu fiquei com uma certa admiração pela coragem desses jovens. Muitos deles optaram até pela não violência. A violência veio da polícia, né? E sempre a dizer, olha, nós já viemos de voltar, nós já viemos de marchar para o parlamento e não sei quando. Mas tudo isso aí sem que tivesse enquadrado num projeto político coerente. E isso, para mim, é um grande problema. Uhum. Vamos passar ao nosso segundo tema. Marcelo Rebelo de Sousa jantou em Lisboa com Daniel Chapo e a sua comitiva, que veio em apresentação externa da sua candidatura à presidência de Moçambique. Fotografias foram tiradas do presidente português a cumprimentar o governador de Inhambane, dos dois lado a lado, e de Marcelo com toda a comitiva. A Frelimo aproveitou as oportunidades fotográficas para lhes colocar o logotipo do partido e os usar como propaganda política nas redes sociais. A Renamo, principal partido da oposição em Moçambique, reclamou. Mostrou o seu desagrado com aquilo que interpretou como sendo uma participação indevida do chefe de Estado português na campanha eleitoral moçambicana, mais ainda quando se sabe das ligações que o presidente português tem a um país onde o seu pai, Baltasar Rebelo de Sousa, foi governador-geral no tempo colonial. O partido liderado por Ossuf Momad aproveitou ainda para lembrar ao presidente português que respeita o princípio da não ingerência nos assuntos internos de outro país, ao contrário pelos vistos de Marcelo. A presidência portuguesa negou qualquer favorecimento e mostrou-se disponível para se encontrar com os outros candidatos. Professor, o que é que pensa deste caso? Acha que Marcelo esteve mal? Sim, esteve muito mal. Neste ponto, a Renamo tem muita razão, né? Eu acho que se um candidato à presidência visita um outro país, não haveria nenhum problema em ele se encontrar com representantes de outros partidos. Mas o chefe de Estado português é mais do que isso aí. Ele representa o Estado português e vê-lo ao lado de um candidato presidencial é como se o Estado português estivesse a homologar a candidatura deste indivíduo aqui. Então, eu vejo isso com maus olhos, realmente. O presidente português esteve muito mal, foi muito mal avisado, não foi bem assessorado ao fazer isto aqui. É uma interferência
sem nenhuma desculpa, nos assuntos internos de Moçambique. E eu acho que ele piorou as coisas, ou pelo menos a presidência piorou as coisas, dizendo que estaria disposto a receber outros, tanto representantes de outros partidos, porque ele sabe que o candidato da Frelimo esteve lá porque ele dispõe dos recursos do Estado. Ele sabe isso muito bem. Sabe que os outros não têm a mesma capacidade financeira justamente porque não podem fazer o uso indevido dos recursos do Estado. Então, essa oferta é uma oferta que me parece ter sido feita de má fé. Se eu só posso classificar isso dessa maneira. Agora, não, eu só queria talvez aprofundar a questão dizendo que, de qualquer maneira, isto aqui é mais uma demonstração da falta de respeito que a Frelimo tem pelas regras do jogo em Moçambique. E isso tem várias ramificações. Uma é que, para mim, não faz absolutamente nenhum sentido que o candidato da Frelimo se ponha a viajar pelo mundo inteiro quando ele devia estar no país, sobretudo como ele é o secretário-geral interino do partido. Ele já não é governador formalmente, ele é o secretário-geral interino do partido. O partido Frelimo está com muitos problemas neste momento. Eu acho que ele faria a melhor campanha concentrando-se na resolução desses problemas do que viajando pelo mundo. Nós temos uma guerra que nos últimos dias voltou a recrudescer e o candidato do partido que está no governo está aí a viajar pelo mundo. Não está a mostrar que está a procurar um papel de liderança neste momento para confrontar os problemas graves que o país tem. Portanto, não só o presidente português esteve mal nisto aqui, como também o candidato da Frelimo. Ele esteve muito mal, está mal o que ele anda a fazer ou o que ele não está a fazer. Mas a Frelimo não fez o que tinha a fazer em termos de campanha, ou seja, aproveitou uma oportunidade destas para usar como aquilo que chamam a photo-op em inglês, não é? Uma oportunidade fotográfica. Sim. Eu acho que nesse aspecto a Frelimo foi astuta, não é? Tirou proveito da situação. Tanto se a gente olhar para a questão numa perspectiva puramente técnica de campanha, a Frelimo esteve bem, mas infelizmente a perspectiva técnica não está isolada da perspectiva ética. E aqui é um problema de ética, é um problema de saber que aquilo que ele está fazendo está correto. E se de facto ele vai representar, quer dizer, se ele é novo, em princípio, nós devíamos ter a esperança de que ele represente a mudança. E as indicações que ele está a dar, entre outras coisas, através dessa visita que ele fez a Portugal, são de que ele não vai ser essa mudança. E isso é grave. E isso pode ter repercussões no comportamento eleitoral dos moçambicanos em outubro, né? Então, sim, um bom aproveitamento, um bom golpe de mestre da Frelimo, mas a Frelimo continua mal nesse aspecto, né? Mas sabendo como o professor Marcelo Rebelo de Sousa não é propriamente um ingênuo político, ou seja, há aqui também, ele sabia perfeitamente que isto iria ser usado em termos de Frelimo, ou seja, há aqui uma relação próxima com o governo da Frelimo que permite que se façam estas coisas. Sim, bom, sabe, eu não queria chegar a este ponto, mas eu vejo também uma atitude bastante paternalista e condescendente, né? É muito mais isso que eu vejo do que qualquer outra coisa. Aquela coisa de que talvez ele possa se permitir certas coisas porque está a lidar com Moçambique, né?
eu tenho a certeza que ele pensaria duas vezes antes de fazer o mesmo, não sei, com a Marine Le Pen, não é? Ou com o Macron, né? Acho que seria diferente nesse aspecto. Então, para mim, a coisa até ganha contornos mais graves por causa disso. Agora, que ele tem essa ligação forte com Moçambique, isso é verdade. E eu lembro-me de participar num evento, quando ele também concorria para a presidência. Participei num evento organizado por uma televisão em Moçambique, a STV, um evento chamado Mosef, e ele foi um dos convidados de honra, na altura que ele também, portanto, estava a concorrer. Mas ele foi participar nesse evento privado, não foi um evento, e acho que até nem foi recebido pelo presidente, na altura, né? Então, eu acho que é simplesmente uma atitude paternalista e condescendente. E ao mesmo tempo também da Frelimo, que é uma atitude também de que, vejam lá, tão importantes que somos, que até o presidente português nos recebe o nosso candidato. Quer dizer, acho que também há aqui uma subalternidade da própria Frelimo e do próprio Moçambique, essa ideia de quebrar um encontro com o presidente português é assim tão importante que vale a pena para usar na campanha política. Sim, isso eu coloco mais na rubrica complexo de inferioridade, né? Porque sim, nós temos muito disso, sabe? Nós gostamos de falar mal de Portugal, né? Mas a mínima oportunidade que surgir para estarmos ao lado de Portugal e sairmos bem na foto, gostamos de fazer isso. Agora, é verdade também que, bom, isso não sei assim com certeza, é só pela observação. Eu acho que o presidente português tem uma relação muito próxima e muito forte com o presidente moçambicano. E chegou uma altura que eu pensei que ele até tivesse, digamos assim, eh, eh, apadrinhado o Nussi naquele estilo paternalista que eu estou aqui a criticar. Lembro-me de várias oportunidades que ele criou para que eu estive, por exemplo, numa visita que o presidente Nussi fez a Portugal e ele foi recebido, foi acompanhado praticamente para todo lado pelo presidente português. Estive num evento que foi organizado a propósito dessa e notei essa proximidade, né? Mas há talvez aqui um outro aspecto que eu gostaria de referir em relação à própria Frelimo, e que pode vir a constituir um grande problema nas próximas eleições, que é o de que a Frelimo parte do princípio de que vai ganhar, né? E as visitas que o seu candidato faz aos países estrangeiros são parte, digamos assim, da sua introdução, porque que eles vão ganhar está claro, não é? Então ele tem que conhecer as pessoas com quem ele vai lidar. E talvez esse tiro saia pela culatra, não é? Porque as coisas desta vez não estão assim tão claras como já estiveram no passado. A Frelimo devia ter consciência de que não tem bons argumentos para se manter no poder. Portanto, os esforços deviam ser redobrados na frente interna e não na frente externa. Mas com essa ideia de que, bom, nós vamos ganhar as eleições, nós vamos ganhar porque nós somos a Frelimo, é possível que as coisas não corram assim de feição. Bom, encerramos por aqui a primeira parte, que já vai longa, e vamos passar à conversa com a nossa entrevistada, Luzia Muniz. Para a representação diplomática angolana em Portugal, a inclusão do nome de Luzia Muniz numa lista de convidados é razão suficiente para a Embaixada boicotar as comemorações do Dia da África. E a razão pela qual a socióloga luso-angolana merece tal comportamento, pouco diplomático, é porque criticou nos seus escritos o presidente João Lourenço e o governo angolano.
Ou como a própria Embaixada refere na sua nota verbal número 218, a doutora Luzia Muniz é uma cidadã luso-angolana que faz ativismo contra a mais alta magistratura e governo da República de Angola, legitimamente eleito. Ora, não deixa de ser uma boa publicidade, não intencional, que a Embaixada de Angola faz ao novo livro de Luzia Muniz, agora lançado pela Anime Edições. Ao todo, reúne meia centena de textos publicados em diferentes meios entre 2016 e 2024, e é uma homenagem a Amílcar Cabral, no ano do seu centenário, num elogio à liberdade de pensar intitulado Liberte-se, Sr. Presidente. Como escreve no prefácio a antiga Primeira-Dama de Moçambique e da África do Sul, Graça Machel, ao longo dos anos aprendi que a liberdade deve ser entendida como a ausência de coerção e a capacidade de agir de acordo com a própria vontade, desde que não se infrinjam os direitos dos outros. E este livro tem uma mensagem clara para os líderes africanos. A verdadeira libertação começa dentro de cada líder para que possam, então, liderar as suas nações rumo a uma liberdade genuína e sustentável para todos. Luzia Muniz, antes de mais, agradeço por ter aceitado o nosso convite para estar aqui neste podcast. E antes de falar do livro propriamente dito, gostava de lhe perguntar o que sentiu ao saber que a Embaixada de Angola faltou às comemorações do Dia da África por causa de si. Bom dia, António. Bom dia, Elísio. Bom, é um prazer estar aqui no vosso podcast. Eu acompanho com regularidade. Bem, não me esperava estar aqui por essa razão, né? Mas, enfim, é a Angola que temos ou a Angola que ainda não temos. Eu prefiro ver nessa perspectiva do ainda não temos. A Angola das liberdades e da dignidade das suas gentes. Eu não fiquei surpreendida, confesso que não, porque eu sei que há um tempo a esta parte, sobretudo depois que me tornei colunista regular do Novo Jornal, para onde eu escrevo maioritariamente, tenho sido perseguida, abordada assim de forma subtil por algumas figuras do poder, até porque eu sou filha do MPLA, cresci dentro do MPLA e é normal que eu conheça muita gente entre essas figuras. Algumas das pessoas se calhar eram minhas amigas, porque algumas evitam. Por isso não me surpreendeu de todo aquela nota verbal. Talvez a surpresa seja terem a coragem de assumir nós somos um regime que coarta liberdades. Esta foi a surpresa. Eles não assumem publicamente, fazem as coisas de forma subreptícia, mas fazem-no. E essa foi a surpresa, assumir no estrangeiro, porque no país assumem. Assumir no estrangeiro e assumir em Portugal, que o próprio poder define como a sua principal praça política. Então, essa foi a surpresa. O resto, eu acho que estou um bocadinho habituada, vacinada não, mas habituada a esse tipo de comportamento por parte das autoridades angolanas. Mas tem sentido que, por exemplo, há pressão em relação ao Novo Jornal em relação aos seus textos? Ou? Sim, não, o Novo Jornal tem a sorte, ou eu tenho a sorte, de ter um diretor que é o Armindo Laureano, meu amigo, companheiro e irmão, que nesse aspecto pugna pela liberdade de imprensa do jornal, dos seus colunistas e no país em geral, né? Não sinto nenhuma pressão, a minha relação é direta com o diretor, que é o Armindo. Não sinto qualquer pressão, mas sinto pressão de pessoas ligadas ao poder e que têm alguma relação comigo. Sinto muitas vezes isso, mas podias ser menos crítica, mas tu também só vês coisas negativas, não vês nada de bom naquilo que o presidente faça ou que a governação, porque o problema de Angola e é o problema de uma maior parte dos países africanos é que o poder está concentrado numa pessoa, por isso não vou perder o meu tempo a criticar quem não tem poder efetivo, mas sim quem realmente tem o poder, nesse caso que é o presidente e enquanto o tipo de modelo político não mudar, e eu espero e desejo ansiosamente que mudemos todos, porque é preciso uma envolvência de toda a sociedade. Eu não acredito no bom
apenas no bom senso do indivíduo político para mudar um país, né? É preciso toda a sociedade. E essa pressão eu sinto por parte dessas pessoas dos meus relacionamentos. Escreve a determinada altura, falando de Angola, que o poder neste regime esgotado tem como missão única a sua manutenção a qualquer preço. Por isso, usa o medo como instrumento de controle da sociedade e intimidação das populações. Já teve receio em escrever alguma coisa aqui, ou este receio é mais só para quem vive em Angola? Eu tenho a sorte, eu e a maior parte dos diaspóricos, temos a sorte de viver em países livres. Eu escrevo muitos dos meus textos são contra aquilo que eu acho que é paternalismo, por exemplo, de Marcelo Rebelo de Sousa. Quer dizer, não me acontece nada. Aliás, eu sou visitante frequente de Moçambique e escrevo alguns textos a criticar Filipe Nhusse. Eu nunca tive um problema de entrar ou sair de Moçambique. Talvez porque há muitas diferenças entre Angola e Moçambique, embora haja quem goste de tratar esses dois países e os respectivos partidos libertadores como irmãos, há quem até acho que são gêmeos. Eu acho que nem primos são, porque, sinceramente, neste momento nem primos já são, porque Moçambique consegue ter uma academia e consegue ter um grupo de intelectuais críticos e que não trocam o pensamento crítico pelas benesses, pelos privilégios, as regalias que o poder proporciona. E nós em Angola, sobretudo dentro de Angola, eu não estou a falar do caso diaspórico, é diferente, nós não temos isso. E eu não estou a imaginar, eu não me quero comparar ao Elísio, obviamente, mas eu não estou a imaginar a embaixada de Moçambique na Suíça, não sei se tem, eu deduzo que tenha, fazer uma nota verbal igual a essa, não fará. Porque as consequências para o país internamente serão tantas que o custo-benefício não valerá a pena. Mas em Angola não, dos meios intelectuais houve praticamente um silêncio, tirando honrosas exceções, em relação a essa nota. Eu tive mais solidariedade de intelectuais moçambicanos, é preciso dizer isso, entre os quais o Elísio fez comentários no Facebook, do que de intelectuais angolanos. E isso explica a grande diferença entre um regime, um poder e outro. O medo é, de facto, esse instrumento de controle. Houve pessoas que me falaram no privado, mas não assumiram publicamente, porque têm medo. Mas eu não tenho medo. Aliás, eu costumo dizer que eu não tenho direito ao medo, porque eu sou, no contexto angolano, e eu diria no contexto africano, eu sou uma privilegiada. Eu sou uma privilegiada porque eu estou num país que tem 4 milhões de crianças sem escola. Eu aprendi a ler, escrever, contar e a pensar. Então, é um privilégio comparado com os outros. Eu sou uma privilegiada num continente em que a maior parte dos analfabetos são mulheres. Então, eu sou uma privilegiada. Eu tenho que usar esse meu lugar de privilégio exatamente para ajudar a sociedade a libertar-se das amarras políticas, sociais, económicas, culturais, nessa espécie de endocolonialismo, como eu defino, como eu chamo, que temos em várias paragens do continente, numas mais visíveis, noutras de formas mais escamoteada. Elísio. Sim, eu gostava de colocar aqui uma pergunta que é ao mesmo tempo um comentário, Luzia. Essa questão do medo naturalmente faz parte também da esfera pública moçambicana. Agora, para mim a questão que mais se levanta é de saber se é apenas medo ou se é também oportunismo ou se são as duas coisas juntas. E, sobretudo, num contexto, e eu penso que a esse nível Moçambique e Angola são iguais, num contexto em que parece faltar às elites políticas
uma espécie de filosofia política na base da qual elas agem e elas justificam as suas ações. Então, não sei se podes comentar isso aí, porque depois teria uma outra pergunta em relação ao fato de tu estás na diáspora. Pois, eu concordo contigo que haja muitas parecências, não acho que sejam iguais, mas é a mistura das duas coisas. Há, por um lado, o medo como instrumento de controle e de manutenção, sobretudo no poder, usar o medo como tal, mas há também o oportunismo, as duas coisas misturam-se. Mas há ainda, e eu acho que falta isso, um sentimento de pátria, um sentimento do coletivo, de colocar o coletivo nas prioridades das definições das políticas públicas do dia a dia. Porque estes partidos, quer a Frelimo, quer o MPLA, eles usam o poder quase que de uma forma sagrada, como se tivessem o direito divino de exclusivamente decidir a vida de milhões, que são mais ou menos o mesmo número de população em Angola e Moçambique, com mais ou menos entre 32 e 35 milhões de habitantes. Porque acham que têm essa legitimidade, por um lado, por causa dos próprios processos libertários. No caso de Moçambique, a Frelimo foi, de facto, o único libertador. No caso de Angola, o MPLA não se pode arrogar a isso, embora se arrogue, mas não devia. E então acham que têm o direito de eternamente continuar a decidir por milhões. Mas o problema é que nem isso decidem por eles, pelas vidas deles, porque quem decide por milhões, quer dizer, não cria aquela indignidade, aquela falta de dignidade que se vive em países como Angola, pior que Moçambique. Moçambique tem 2,5 milhões de crianças sem escola, Angola tem mais de 4 milhões, enfim. Mas mesmo que fossem só 2.000 crianças, era imenso. Por isso, eu acho que são as duas coisas. É, por um lado, o medo existe, é real, e eu sinto isso todos os dias, mas é também o oportunismo, o medo de perder, que não deixa de ser medo, o medo de perder os privilégios, as regalias que só o poder político proporciona. Porque nós estamos a falar de um país em que o poder político decide, inclusive, a quem deve ou não ser um empresário de sucesso. Para ser um empresário de sucesso, precisa ter uma ligação qualquer ao poder político ou alguém ligado ao poder político. Por isso, é o medo dessas coisas todas e é o oportunismo que anda uma coisa ligada à outra. Sim, isso faz sentido. Eu estava a ver, não li completamente o livro ainda, mas eu estava a ver vários textos, naturalmente, que comentam a situação política em África e o denominador comum, na minha leitura, é justamente a fragilidade ou os problemas que a cultura política tem, né? A cultura política das nossas elites. Agora, tu e eu vivemos fora dos nossos países, vivemos fora do continente e vivemos em países onde, digamos assim, o ideal político que está na base da crítica que fazemos aos nossos países parece estar mais ou menos realizado, né? Então, o que eu queria te perguntar, Luzia, é como é que tu te sentes, sobretudo tu que estás a viver em Portugal, tanto na metrópole, digamos assim, como é que tu te sentes vendo aquilo pelo qual os angolanos lutaram parecer estar realizado em Portugal do que no teu próprio país? Não, é um sentimento de frustração, primeiramente. Eu sinto uma frustração muito grande, até porque, como eu dizia há bocado, eu tenho uma história, toda ela ligada ao MPLA. Eu me fiz intelectual dentro das estruturas do MPLA. Eu entrei para o MPLA, eu tinha 12 anos. Eu fiz parte daquele coro que cantou o hino nacional de Angola pela primeira vez. Ou seja, eu sempre fui engagé.
E então dá uma sensação de frustração muito grande, e eu vou usar aqui uma expressão que usou há dias o segundo comandante da Força Aérea numa entrevista que deu, e que não passou, a entrevista não passou exatamente pelas coisas que ele dizia, que não foi nada disso que a gente combinou. É que não foi mesmo nada. Eu ainda me lembro, eu era adolescente, já tinha 13 anos em 75, quando nós cantávamos com os pulmões cheios, crianças de Angola, e vocês terão escola que vos faltava. E a minha maior dor é essa, é não ter escola para os miúdos. E ter uma espécie de fátua. Eu não estou a programar uma viagem a Angola, então já. Primeiro porque a minha família não quer. E eles estão lá, e tenho familiares que estão ligados ao sistema, incluindo ao sistema securitário, que diz, não, menina, fica aí, se nós quisermos te visitar, a gente vai. Eu disse, mas vocês não substituem o país nunca, em circunstância nenhuma. Mas se por um lado eu tenho esse privilégio de liberdade, porque é de liberdade que nós falamos primeiramente, porque liberdade é a base, né? Eu sou livre de chegar aqui ao público e dizer estas coisas, e as coisas vão passar. Eu não posso ir a Luanda dar uma entrevista e passar. Eu posso dar um outro exemplo, tem imensos. Eu há dias dei uma entrevista num programa de televisão que se chama Miradouro da Lua, que é uma espécie de parceria com a TPA. A TPA repõe o programa no dia seguinte, creio, ou passado 2 dias, não sei. E a TPA, como dizem os angolanos, catanou uma série de partes da minha entrevista. A entrevista era sobre o livro. A TPA catanou uma série de partes e centrou-se na parte que eu falo sobre a Graça Machel, sobre o prefácio, porque é que eu escolhi a Graça para o prefácio. Aí aquilo eles achavam que estava muito bem, e as denúncias que vêm no livro não... É esse sentimento ambíguo, de certa forma, que acabamos por ter, porque precisamos de voltar à terra do colono, como se diz em Angola, para ser livre. Parece uma contradição, mas é o real. E isso há momentos que me cai uma lágrima. Outro dia estava a ouvir uma música do Teta Lando, aquela que dizia, eu vou voltar, mas ainda tenho que esperar. E quando dei por mim, caiu-me uma lágrima, porque é muito difícil. Não foi nada disso que a gente combinou. Sente que por todo esse passado ligado ao MPLA, as suas críticas surgem amplificadas no poder político e no regime angolano? Sim, surgem, porque era preferível para eles que eu tivesse uma ligação à UNITA. Assim seria muito mais fácil identificar-me o tal inimigo externo ligado ao imperialismo internacional e aqueles ímpetos todos que eu teria. Mas como eu sou filha da casa, para eles olham para as minhas críticas ou para a minha fala, para o meu discurso, como traição. Inclusive porque não têm noção ou fingem não ter noção do que é um Estado. Nós fizemos-lhe o favor, nós mandámos-lhe para Moçambique para estudar, então acham que isto é um favor que o MPLA fez, e nem sequer é um problema do Estado. Os recursos não são do Estado, não foi o Estado como deu a bolsa, etc. Não, foi o MPLA. E enquanto permanecer essa ideia de que o partido no poder faz favor quando tem que fazer aquilo que tem que fazer, que é governar, então é muito difícil entrarmos em comunhão, ou pelo menos em concordância, né? Sim. E por causa disso tudo, Lucia, eu fico aqui a perguntar a mim próprio se é o presidente que tem que se libertar ou se é a Angola que tem que libertar o presidente. Eu acho que é nos dois sentidos. Eu acho que a liberdade de que precisamos para todos. Mas agora, eu acho que se eu não for livre, eu não consigo libertar ninguém. Se eu estiver presa a amarras políticas, amarras sociais, esse tipo de amarras, que é o que acontece
com eles, com a elite política africana em geral, é difícil dar um passo no sentido de caminhar para a libertação, porque a libertação é um processo, né? Não se dorme numa ditadura e acorda-se num país livre. Isso não existe. E nós não temos idade para ter esse tipo de ilusão. Isso não existe. É um processo. Mas esse processo começa com o primeiro passo. E numa sociedade, e como dizia há bocadinho, com o Estado securitário que existe, com o controle dos mídias que existe, com o controle da justiça, com o controle de tudo, onde o poder controla, é dono de todas as instituições, era preciso, mas não acredito que esses atuais políticos façam isso. No fundo, não deixa de ser mais uma questão retórica do que outra para denunciar a falta de liberdade. Era preciso que alguém acordasse e fizesse isso. Eu tenho um artigo que escrevi, não está neste livro, que é um sonho. Eu sonhei que o presidente acordou, foi ao Parlamento, chamou o Parlamento e disse: eu vim cá para pedir desculpas ao povo angolano porque isso tudo está mal, nós precisamos de fazer um restart porque está tudo errado, não podemos continuar a ter os níveis de misérias que temos, etc. É um bocado isso, é um bocado uma utopia também, né? Mas a libertação dos nossos países, as independências eram uma utopia, até que elas foram concretizadas. Então eu quero continuar a ser utópica. Considera-se uma panafricanista, dedica este livro a Amílcar Cabral, mas tanto o panafricanismo como as ideias do Amílcar Cabral não são propriamente das mais populares hoje em dia, nestes tempos de soberanismo e autoritarismo. Vale a pena ainda advogar o panafricanismo? Ou seja, é uma espécie de resistência também? Sim, e vale muito a pena, porque eu não acredito num desenvolvimento de África que não seja dentro de uma integração. Porque a essência do panafricanismo é isso, é a integração africana. E é preciso, na minha concepção, é preciso fazer essa integração, mais do que aqueles pequenos blocos regionais, SADC, CDA, o CEAC, etc. e mais. É preciso, de facto, essa integração para fazer a diferença, porque eu não consigo compreender porque é que as melhores universidades da África do Sul, da Nigéria, de Marrocos, do Quênia, do Senegal, não têm as portas abertas aos outros africanos. Por que é que a grande indústria sul-africana não tem dentro, para a formação e para o desenvolvimento da própria África do Sul e do continente, operários especializados, trabalhadores técnicos de outras partes do continente? Porque isto pode ser através do económico que nós chegamos a essa libertação de que precisamos, e precisamos do continente todo que faça essa integração. Eu, sinceramente, não vejo o outro caminho. Agora, há muitos obstáculos dentro dos próprios países africanos, sobretudo dentro das elites africanas, porque estão mais preocupados com o seu pequeno poder de meia tigela do que numa perspectiva global. Não são muitos os líderes africanos hoje no continente que olham para o continente como o seu espaço macro e o seu país como o seu lugar micro. Eu tenho essa perspectiva de vida, que a África, para mim, é o meu espaço macro e Angola é o meu espaço micro. E então é preciso isto, por isso continuo a acreditar nessas ideias de Cabral, nas ideias de Kwame Nkrumah, de Nyerere, etc. Agora, nós temos que adaptá-las à realidade de hoje, isso eu não tenho qualquer dúvida. Nós estamos na era do digital, Cabral não viveu na era do digital, Kwame Nkrumah não viveu na era do digital. E nós temos essa geração Z, cujas fronteiras são ilimitadas. Nós temos uma juventude, e a África é um país sobretudo jovem, a sua população é maioritariamente jovem, mas são jovens que não olham apenas para o continente. As fronteiras de informação, as fronteiras culturais desses jovens é o mundo. Então nós temos que fazer isso.
A integração não significa necessariamente isolar a África do mundo, até porque isso já não é possível. Já não é possível. Mas significa exatamente os africanos unirem-se para dar condições de dignidade às suas populações. Porque a essência é isso, a dignidade dos povos. Esta entrevista já vai longa. Elísio quer rematar com mais alguma pergunta? Não, eu estou satisfeito. Eu tenho que concluir a leitura. Luzia Muniz, foi um prazer estar aqui a falar consigo. Eu trouxe o livro do António. Não trouxe o livro para ti porque não sei enviar para o... Tá bom. Eu envio pelo correio. Mandas-me o endereço para eu enviar pelo correio. Tá bom. Luzia, Obrigado. foi um prazer. Muito obrigado por ter estado neste podcast. Obrigada a eu. Antes de fecharmos este nosso programa, só nos falta mesmo deixar aqui as nossas sugestões. Por isso, professor, faço-lhe a pergunta que lhe faço sempre: o que nos traz hoje? Eu queria trazer um livro, mas eu depois fiquei na dúvida e não tive tempo para ver os outros episódios, se eu já tinha sugerido o livro, mas eu digo rapidamente e passo para a minha sugestão, né? Porque da última vez que eu estive em Moçambique, ofereceram-me um livro muito interessante, a historiadora moçambicana Teresa Cruz de Silva. Ela publicou um livro com o título Universidades Públicas em Angola, Moçambique e Cabo Verde, experiências de mudança e desafios de liderança. O livro foi publicado pelo Codésio do Dakar, que é uma boa descrição do estado em que se encontram as universidades públicas, não as universidades privadas, universidades públicas nestes países, nestes 3 países aqui, e toda pessoa interessada em questões de ensino superior vai ler este livro aqui com muito proveito. Mas pronto, a sugestão que eu trago é mais cultural, né? Tem a ver, há um músico moçambicano que viveu muito tempo na África do Sul, creio, e que ele é guitarrista e é do estilo musical jazz, é o Ivan Mazuz, e ele vai fazer um concerto no dia 26 deste mês, e é um excelente músico, e eu sempre gosto de ver este tipo de coisas, porque sempre esta afirmação, esta demonstração prática do talento e do potencial que existe nos nossos países. Ele executa muito bem os instrumentos que toca. Então o concerto vai ser na Galeria, que se tornou um dos principais centros culturais da cidade de Maputo, no dia 26, e eu acho que quem estiver em Maputo nesse dia não devia faltar a esse concerto. Da minha parte, venho sugerir aquele que é o último livro do angolano João Melo, jornalista, escritor, poeta, que foi ministro da Comunicação Social de João Lourenço entre 2017 e 2019. O livro chama-se O Acumulador, foi editado no mês passado em Portugal pela Caminho e é o 8º livro de contos do autor e está impregnado de histórias de Angola, a começar por aquela que dá título ao livro e fala de um empresário, e agora estou a citar, defensor acérrimo da acumulação primitiva do capital, que soube enriquecer à sombra do regime sem quaisquer complexos de culpa e em paz consigo mesmo. E com isto terminamos mais uma edição do podcast Na Terra dos Cacos. Se gostou, não deixe de nos seguir para não perder os próximos episódios. Professor, um grande abraço e até à próxima. Outro abraço e até à próxima. O público fica no ouvido.